Olá, boa noite. Estamos aqui de volta no nosso Programadamente. Quero aqui desejar uma boa noite, agradecer você que já está aqui, né? Nosso querido Ricardo já está aqui e eu agradeço muito. Nós estamos já há algumas semanas tocando aqui num assunto que é o método 7Cs, e nós estamos falando sobre cuide-se, você cuidar de si mesmo. É interessante que esse é um conselho, um aconselhamento, inclusive bíblico, né? Paulo disse para o seu discípulo Timóteo para que ele cuidasse de si mesmo, né? E esse autocuidado, ele exige algumas questões, alguns detalhes da nossa vida, alguns procedimentos, eu diria, alguns passos. E pensando nisso, nós criamos o que eu chamo de método 7Cs. E é sobre isso que estamos falando já há algumas semanas. Essa, na nossa jornada dos 7Cs, ela é a penúltima semana. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos encerrando esse assunto e lembrando que nós, dentro dessa questão, nós criamos esse método a fim de palestrar sobre o assunto e a fim de trazer essa jornada como um treinamento. Por isso, estamos algumas semanas falando sobre isso, falando sobre esse método, esse caminho, né? Essa jornada sobre o autocuidado. Isso trata de desenvolvimento pessoal, trata de desenvolvimento na área profissional, em qualquer área. A gente pode aplicar esse método e vai ficar muito bom, porque vai ser muito útil para cada um, porque fala de autoconhecimento, né? Essa jornada que estamos atravessando fala, por exemplo, de autoconhecimento, fala de autocuidado, né? Fala de um treinamento, de um preparo. E nós estamos aqui nesse pouco tempo semanal trazendo uma noção do que seja o treinamento, o acompanhamento, não é? O que seja a mentoria aplicando o método 7Cs. E nós queremos então hoje falar de mais um C nessa jornada. Esse já é a sexta semana falando disso. E o que vamos falar hoje é sobre consolidação. Como a questão é uma questão de desenvolvimento pessoal, o que, ainda que façamos isso em grupo, ainda que fazemos isso a nível de uma live como essa, ainda que façamos individual, o que precisamos conhecer e saber é no nível muito individual, muito pessoal, porque cada um recebe o treinamento dentro da sua necessidade, dentro da sua problemática, dentro daquilo que mais se necessita como pessoa, como indivíduo. Então, isso não trata de uma questão isolada ou de uma questão que seja, como é que eu diria, genérica. Porque se você trata, por exemplo, vamos imaginar que você vai falar de autoconhecimento, e é claro que cada um de nós é um indivíduo em especial, é único, é exclusivo, e, portanto, o autoconhecimento que eu vou ser treinado, seja num grupo de 1.000 pessoas, de 10.000 pessoas, de 5 pessoas, ou individual,
eu vou tratar o autoconhecimento como eu me conhecendo. Então, mesmo que seja um treinamento em grupo, o tratamento será individual, será personalizado. É claro que se você busca um aprofundamento nessa área e trata de uma mentoria pessoal, de um treinamento pessoal, é claro que você vai tratar com o seu mentor, né, aquilo que dentro da sua concepção de autoconhecimento você precisa tratar. Então isso vai ser, claro que nesse caso vai ser extremamente personalizado. Por quê? Porque você vai tratar do autoconhecimento de si mesmo e cada um tem a sua área, tem as suas áreas onde se conhece muito bem, mas tem lá o viés ainda do não tão conhecido de si para si mesmo. Então é preciso que a gente entenda isso com muita clareza. É claro que falando aqui na live nós não temos condições de discutirmos sobre o assunto de cada um, sobre o tema de cada um, até porque sendo uma live de pouco tempo, não dá para interagir muito bem. Então fica aí a minha dica, o meu conselho, de que se você quer se conhecer melhor, quer desenvolver-se melhor no seu potencial, no seu autoconhecimento, na sua ajuda a si mesmo, você pode então tratar de viabilizar para si mesmo um treinamento pessoal, personalizado, dentro da sua necessidade, dentro do seu contexto emocional, profissional, pessoal, familiar, relacional, interpessoal. Você vai tratar essas coisas a nível muito, muito proveitoso se isso for individual. Isso é muitíssimo importante. Muitíssimo importante. Então, eu quero hoje falar de consolidar-se. Como assim consolidar-se? Entenda que nós estamos na 6ª semana de uma jornada. Se você não acompanhou a cada uma, você pode, por exemplo, entrar no nosso perfil e está lá a cada semana que falamos. Semana passada não conseguimos fazer a live, mas hoje, a semana passada ou semana atrasada não conseguimos, mas hoje estamos aqui para falar de consolidação. Então esse é, como eu disse, o penúltimo passo, o penúltimo C em um método de 7 Cs. Então eu quero aqui então chamar sua atenção para essa questão. Por exemplo, na última palavra que falamos aqui, no último programadamente, nós falamos de concretização. Dentro dos passos dados, chegamos a um ponto desejado, ao ponto B da nossa jornada. Saímos lá do ponto 0, do ponto A, quando falamos de autoconhecimento. E dali fomos dando os passos até chegar à concretização. Na última live falamos de concretização. Mas aí também falamos que, apesar de que a concretização dá-se a entender, parece muito que nós, ao nos concretizarmos, fechou a jornada, o que faremos, porque na verdade daqui para frente está tudo certo, já concretizei. Por exemplo, quantas pessoas lutaram a vida toda para conseguir algo? Por exemplo, vamos imaginar uma empresa, um negócio, uma loja, e a pessoa conseguiu, chegou, comprou o local, montou a loja, inaugurou a loja, concretizou. Final de papo. Não, senhor. Depois da concretização, nós poderíamos dizer que a concretização, a consolidação e o próximo passo que vamos dar está dentro do ponto B, está dentro
do finalizar e vamos chamar do concretizar. Porém, ao concretizar-se, ao chegar ao ponto desejado, ou melhor, após chegar ao ponto desejado, existem pelo menos mais 2 passos a serem dados. Desses 2 passos, um é o consolidar-se, porque não basta concretizar, é preciso consolidar. E isso, lembre-se sempre disso, isso em toda e qualquer área da sua vida, em todo e qualquer tempo e em qualquer idade. Não é verdade? Então, ao chegar ao ponto desejado, ou melhor, após chegar a esse ponto, é de extrema relevância a consolidação. O que é consolidar? Consolidar é tornar-se mais sólido, mais firme, mais estável, mais resistente, mais forte. Isso é consolidar. Então, a partir do momento que a pessoa chegou ao ponto da consolidação ou da concretização, eu vou até contar uma história que acabo de me lembrar, que foi muito marcante para mim. Quando nasceu o nosso filho mais novo, o nosso Davi, ele nasceu antes do tempo previsto por nós. Eu entendo que ele nasceu no tempo de Deus, mas foi um pouco de tempo antes. Ele nasceu aos 7 meses e meio, mais ou menos, de gravidez da minha esposa. O Davi nasceu bem abaixo do peso de um bebê normal, ele nasceu com 1,7 kg e pouco. E então exigiu-se que ele ficasse na UTI até que ele alcançasse um mínimo de 2 kg de peso para que pudesse ir para casa. O que aconteceu? Olha só que coisa interessante. A gravidez, os passos da gravidez, não é? Os pré-natais, os passos dados durante a gravidez até que concretizasse com o nascimento. Concretizou, ele nasceu. Mas aí, para essa concretização ficar perfeita, eu precisava ficar mais alguns dias com ele, o qual nós ficamos aí 25 dias na UTI, esperando ele alcançar o peso ideal para ir para casa. Então, para realmente haver a concretização. Agora estaríamos indo com o bebê no colo, com o bebê nos braços, para casa. E é interessante que durante esse período da UTI, eu entendi que ainda não se havia concretizado, então eu estava esperando a concretização. E essa concretização parece que estava demorando, e eu pedia a Deus, eu torcia, eu ficava lá, eu e minha esposa íamos para o hospital todos os dias. Até que um belo dia, a médica, a enfermeira, chegou para nós e disse: amanhã vocês podem ir para casa com o Davi. Foi naquele momento que eu entendi que depois da concretização é preciso que haja algo mais. É preciso que haja a consolidação de tudo. E aí, naquele momento que eu estava torcendo tanto para chegar, que eu estava pedindo a Deus para que ele saísse daquele hospital, que nós saíssemos de lá, eu senti medo. Eu senti vulnerável. Eu senti extremamente incapaz. E aí é que entra então o pós-concretização. O menino nasceu, agora estamos indo para casa, depois de concretizar ali o tempo necessário para que ele alcançasse o peso ideal, nós então agora iríamos para casa, mas naquele momento eu fiquei sinceramente preocupado, com medo, porque havia algo além da concretização que eu precisava enfrentar.
E eu chamo isso de consolidação. Ou seja, a consolidação, uma pessoa que vem trabalhando o seu interior, o seu eu, vem trabalhando há algumas semanas, alguns meses, algum tempo de treinamento, de acompanhamento, de mentoria. Agora chega o momento, concretizei, cheguei ao ponto desejado. O que fazer daqui para frente? Então, depois da concretização, entra a consolidação, que seria agora a adaptação a uma nova forma de se comportar, a uma nova forma de viver, porque se fosse para você viver da mesma forma que estava antes de começar a jornada, então não valeu a pena. Mas você agora sabe que você agora é uma outra pessoa, tem um novo nível de visão, tem uma mentalidade diferente acerca da vida, tem uma visão de mundo diferente. Então agora há uma necessidade de uma adaptação a essa nova forma de viver, a esse novo estilo de vida. Agora, os antigos hábitos que eram prejudiciais, que me travavam, que me puxavam para trás, e depois desse trabalho feito dessa jornada dos 7 Cs, depois de ter passado pelo quinto C, que é a concretização, eu preciso consolidar, porque agora eu vou enfrentar a criação de novos hábitos. Agora eu vou me reprogramar. E é dentro desse tempo de consolidação que você está se adaptando à nova vida, à nova forma de viver, aos novos hábitos, ao novo estilo de vida. E para que isso realmente seja uma realidade, uma consolidação real, nós vamos enfrentar então novos desafios. Porque agora, falando de uma nova experiência, de uma nova vida, eu preciso entender que eu também preciso reaprender os passos. É interessante que hoje a minha esposa, ela anda normalmente, ela canta, ela ministra, ela palestra, ela tem uma vida normal, mas no período da Covid-19 ela foi entubada durante muitos dias, foi internada durante muitos dias, e ao voltar para casa, ela não conseguia andar, e ela teve que se autodesafiar, ela teve que reaprender até mesmo a dar os primeiros passos, a dar os passos para andar. Então, depois de uma concretização, depois de que concretizou-se, ela está livre do Covid-19, ela pode ir para casa. Agora ela está, então, enfrentando o desafio de novos passos, de um novo estilo de vida, de uma nova forma de vida, de uma nova visão de mundo. Como muita gente está dizendo que depois da Covid, então entrou o novo normal. Então, quando se trata desse segmento dos 7 Cs, agora, para que realmente possamos nos adaptarmos à nova forma de vida, a novos hábitos, a novo estilo de vida, nós vamos ter que enfrentar novos desafios. Porém, partindo do princípio que já passamos pelos passos anteriores, pelos Cs anteriores, que é conheça-se, compreenda-se, confronte-se, acredite-se e concretize-se, que nós passamos até então, e por isso que eu disse para você que hoje entrou aqui na nossa live e não estava nesse segmento, você pode ir para o nosso perfil, pode ver, pode compartilhar, desde a primeira semana, que hoje está aí cerca de 7 semanas, porque uma das semanas nós não conseguimos fazer. Então é só você voltar aí atrás e você vai ver
que essa jornada do Cuide-se, ela começou com a palestra que nós chamamos de Conheça-se, com esse ponto da palestra. Na verdade, tudo isso aqui nós falamos em uma palestra de algumas horas ou um treinamento de algumas semanas, individual ou em grupo, caso haja quem interesse-se por melhorar-se como ser humano, como profissional, como pai de família, como mãe, como filho, não é? Como líder, como liderado, independente da área de atuação na sua vida profissional, pessoal, religiosa, enfim, e afins, nós precisamos entender que aqui se trata do indivíduo. E nós estamos tratando essa questão como uma questão bem individual. Então, pensando nos novos desafios e partindo do princípio que já passamos por esses passos, então torna-se mais fácil a consolidação, porque nós já conhecemos os passos a serem dados. Na verdade, nós já estamos dentro desses passos. Demos o primeiro passo, que é a consolidação, que é autoconhecimento, mas agora estamos dando 2 passos, que é autoconhecimento e autocompreensão, e já estamos dando 3 passos, que é autoconhecimento, autocompreensão e autoconfronto. Vamos para dar 4 passos, que é autoconhecimento, autocompreensão, autoconfronto e autocredibilização. Partindo disso, nós aprendemos a dar os 5 passos, que é a autoconhecimento, a autocompreensão, autoconfronto, autocredibilização e autoconcretização. Partindo do princípio que já demos esses passos, agora não fica tão difícil dar o passo da autoconsolidação, do consolide-se. Então, nesse aspecto, a consolidação é aquele estágio que, além de nos adaptarmos a novas características que surgirão em nossa história, nos dá também a firmeza para seguirmos em frente de forma confiante. Então, eu quero que você entenda que hoje a nossa conversa girou em torno disso aí, da consolidação. Então, o consolidar-se é realmente nos adaptarmos a uma forma de viver diferente da que vivíamos antes, porque antes do autoconhecimento era complicado, porque eu conheço muitas pessoas, tenho conversado com muitas pessoas, atendido muita gente que diz assim: eu não sei quem sou. Isso é muito complicado, porque quem não sabe quem é, não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, não sabe onde está e não sabe o que quer fazer, não sabe o que deve querer fazer, porque não se conhece. Mas a partir do momento que você trabalhar no seu autoconhecimento, você vai ter que também, depois do autoconhecimento, se autocompreender. Porque não basta conhecer-se, é preciso compreender-se. Mas se você só se conhece, só se compreende e não se confronta, você pode acalentar, você pode acomodar em si algumas questões bem misturadas com o antigo eu e com o novo eu. Com o antigo eu que não me conhecia, com aquele que me conhece. E você, quando não confronta, você não trabalha aquilo que precisa ser retirado, aquilo que precisa ser adquirido, aquilo que precisa ser parado, aquilo que precisa começar e aquilo que já existia e que precisa continuar. Então, o autoconfronto traz essa condição.
porque você vai confrontar aquilo que você conheceu e compreendeu. E quando a gente se compreende, pode ser que a gente compreenda que há algo que precisa ser mudado. E automaticamente, eu quero até te adiantar, porque quando nós nos autoconhecemos e nos autocompreendemos, é claro que nós vamos achar coisas que não deveriam estar onde estão. Talvez coisas que não devem ser retiradas, nem precisa ser retirada, mas que precisa ser mudada de posição. Imagina você ganhar ou comprar uma bicicleta que tem todas as peças, porém encaixado nos lugares indevidos. Imagina o cilindro no lugar do guidão, o guidão no lugar do cilindro, não é? Aquela que eles chamam de catraca no lugar da coroa e vice-versa. Então você vai ter que entender que as peças que estão ali são todas necessárias para que a bicicleta seja uma bicicleta de verdade, concretizada e consolidada, mas que precisa ter mudanças de posicionamento de cada parte. E isso acontece quando você olha e diz: alguma coisa está fora do lugar. Alguma coisa precisa ser lançada fora, porque eu não posso lidar com a bicicleta dentro de uma caixa. Eu preciso tirar ela da caixa. E uma vez recebida a bicicleta dentro de uma caixa, que geralmente é de papelão, você vai descartar aquele invólucro e vai trabalhar a bicicleta. Quando você olha para aquela bicicleta, você percebe que existem coisas que precisam ser ajustadas. Existem coisas que precisam ser adaptadas, encaixadas. Os pneus estão ali, mas precisam ser calibrados. A corrente está ali e toda a engrenagem está ali, mas precisa de lubrificação. Então, no decorrer de tudo isso, no andar da carruagem, quando estamos falando de um indivíduo, de uma pessoa que é você, que sou eu, precisamos sim de autoconhecimento, de autocompreensão, de autoconfronto. Porque ninguém melhor para confrontar você do que a pessoa que melhor te conhece depois de Deus. E a pessoa que melhor te conhece depois de Deus é você mesmo. Então não existe pessoa melhor para confrontá-lo. Mas é uma coisa que nós muitas vezes nos encolhemos de fazer. Nos omitimos de nos autoconfrontar, porque existe em nós até mesmo uma autocomplacência, não é? Existe uma autocompaixão, uma autopiedade que muitas vezes não nos permite confrontar-nos a nós mesmos e admitirmos que em nós há coisas que precisam ser arrancadas, há coisas que precisam ser mudadas. Há coisas que nem precisam ser mudadas, mas que precisam ser colocadas no lugar adequado. Há coisas que precisam ser ainda adquiridas e há coisas que precisam ser dispensadas. Então a Bíblia vai dizer que há tempo de arrancar, há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou, há tempo de plantar e há tempo de colher, há tempo de sorrir e há tempo de chorar, há tempo de nascer e há tempo de morrer, e daí por diante. Então existe cada coisa no seu lugar. O apóstolo Paulo uma vez, ele faz uma analogia muito interessante. Ele fala: olha, no corpo há muitos membros, todos eles importantes, todos eles necessários, mas ele só cumpre a função deles se estiver no lugar deles. Então, na verdade, todos, como que eu diria, todos dependem um do outro. É por isso que mesmo nossos departamentos e compartimentos no nosso eu,
É preciso que haja uma interdependência entre os nossos pensamentos, sentimentos, atitudes, ações, sentidos. Precisa que haja toda uma engrenagem, todo um autoconhecimento para que cada coisa no seu lugar possa funcionar de forma que vai nos fazer crescer como pessoa, nos fazer melhorar como pessoa. Isso está dentro desse método que nós criamos, chamado de 7 Cs, que vai traçar uma linha, um caminho, uma jornada que nos fará melhorar como seres humanos. Isso é muito importante, porque quanto mais nos conhecemos, melhor nos relacionamos conosco mesmo. E eu gosto de pensar que se tem alguém que nós às vezes fugimos de nos relacionar intimamente, é conosco mesmo. Porque nós sabemos das nossas fragilidades, nós sabemos dos nossos defeitos, como sabemos das nossas qualidades, das nossas potencialidades. Mas nós preferimos deixar tudo isso quieto e dizer assim, eu não vou mexer comigo mesmo. Então, você pode reparar que é mais fácil para nós, quando alguém pergunta quem somos, é mais fácil responder o que somos do que quem somos. Eu falo isso constantemente, não é? Então, é mais fácil responder para as pessoas o que somos do que expor o quem somos. Então, porque falar sobre quem somos é uma exposição de nós mesmos, e isso muitas vezes é complicado. Muitas vezes nós não queremos nem mesmo para nós mesmos lembrar de quem somos, principalmente no que diz respeito ao ambiente, aos ambientes da nossa vida, que nós mesmos olhamos para ela e dissemos, se tivesse isso em outra pessoa, nós reprovaríamos. Já dizem os entendidos que os pais têm dificuldade de concordar, de ter uma vida um pouco mais tranquila com aquele filho que se parece mais com ele. É com aquele filho que mais se parece com o pai que o pai briga mais, que existe menos acordo, que existem mais desacordos, porque um vê no outro o seu próprio erro, o seu próprio defeito, e isso é porque nós estamos vendo diante de nós alguém reproduzindo aquilo que nós reprovamos em nós mesmos. Então é mais fácil confrontar o outro do que confrontarmos a nós mesmos. Hoje, em um insight, em uma conversa, eu estive conversando com alguém dizendo, possivelmente você já se decepcionou com pessoas. A pergunta é, pessoas realmente nos decepcionam? Será que nós realmente nos decepcionamos com as outras pessoas? E nós às vezes decepcionamos tanto que nós não queremos mais conversa com a pessoa, nós até mesmo as abandonamos. Nós cortamos relações uma vez que nós nos decepcionamos com elas. Mas se nós nos conhecermos melhor, se nós nos confrontarmos, nos compreendermos, nós vamos perceber que não podemos, não há como nos decepcionar com outras pessoas. E por incrível que pareça, existem pessoas hoje pessoas que vão me ver nessa live dizendo que são decepcionadas, inclusive com Deus. E para você ter uma ideia, pode ser que a grande maioria daqueles que são decepcionados com Deus são chamados crentes, são os crentes em Deus, que são decepcionados inclusive com Deus. Mas será que Deus decepciona alguém? Talvez você diria, não. Então eu quero dizer para você que pessoas não são capazes de te decepcionar. As pessoas não podem nos decepcionar.
Eu não posso decepcionar você. Você não pode me decepcionar. Como assim? Essa é uma nova teoria? Não, não é uma nova teoria, é algo que eu penso e que eu acredito. Por que eu falo isso? Eu vou explicar. Eu acredito que você não pode se decepcionar com o outro. Por quê? Porque nós nos decepcionamos por causa da nossa expectativa a respeito do outro. As pessoas não nos decepcionam, nós nos decepcionamos com as pessoas. Por que nós decepcionamos? Porque nós esperamos delas aquilo que elas não podem nos oferecer. Ou podem nos oferecer de uma forma menor ou inferior àquilo que esperávamos. E isso é que gera decepção. Na verdade, nós nos decepcionamos por causa das nossas expectativas a respeito do outro. O outro não pode mesmo nos dar aquilo que achamos que ele pode dar. Então, na verdade, pessoas não nos decepcionam. Nós nos decepcionamos com pessoas. Por que nos decepcionamos? Porque esperamos delas aquilo que elas não conseguiu entregar para a gente. E por isso nos decepcionamos. Eu sou pastor e muita gente, muito membro de igreja, da minha igreja, pode estar decepcionado comigo porque esperou algo de mim e eu não ofereci. Então, na verdade, talvez não esteja em mim, esteja na expectativa do outro a meu respeito. Então, é preciso que a gente entenda decepção desta maneira. E quando nós passamos pela linha do cuide-se, do autocuidado, do autoentendimento acerca de nós mesmos, né, do autoconhecimento, da autocompreensão, do autoconfronto, né, da autocredibilização, da autoconcretização, e chegamos à autoconsolidação, então nós conseguimos ter um entendimento melhor sobre as nossas relações. E se temos um entendimento melhor sobre as nossas relações, nós temos menor probabilidade de nos decepcionarmos. E a decepção é muito ruim. Esses dias eu falei a respeito de ilusão e desilusão. Quantas pessoas vê as desilusões como algo muito ruim? Eu diria que nem sempre, ou provavelmente essas decepções, provavelmente esses lances da nossa vida, nós melhoraríamos muito dentro do conceito que nós temos do outro e de nós mesmos. Então nós vamos ter uma compreensão melhor nas nossas relações, e elas seriam talvez mais saudáveis se nós talvez não de repente não tivéssemos uma expectativa tão grande, uma vez que nós sabemos que pessoas são falhas. Então, na verdade, é preciso que a gente tenha esse entendimento de que quando chega a esse ponto da autoconsolidação, nós chegamos a um ponto muito especial da nossa história, porque não basta a concretização, é preciso que haja consolidação, que é essa adaptação a uma nova vida, novos comportamentos, novos hábitos, novo estilo, de repente novos endereços, novas conversas, novas rodas de amigos, não é? Talvez novas literaturas, talvez novos programas de televisão, talvez novos sites que vamos entrar, e aí novos insights da vida que nós vamos ter. Então é preciso que a gente entenda que esse caminho é um caminho muito interessante, muito importante, e que a gente precisa
tratar essas coisas com mais firmeza. E para isso precisamos de nos consolidarmos. Então é preciso que a gente tenha essa compreensão, não é? A ideia de que o autoconhecimento, as nossas relações conosco mesmo, nos ajuda a melhorar inclusive a nossa visão a respeito do outro. Então, por isso, é preciso que a gente entenda o seguinte: não basta, a gente como é que eu diria? Não basta a gente tentar melhorar as nossas relações com o outro, se nós temos uma relação dificultosa conosco mesmo. Então, nosso interesse em trazer esse método é esclarecer algumas coisas. E é claro que em lives como essas nós não conseguimos como é que eu diria, passar tudo o que se deve passar e trabalhar de forma adequada a ponto de transformar realmente. Mas você pode, a partir desse conhecimento, de saber que existe essa linha que nós podemos atravessar, pode-se então melhorar isso tendo um acompanhamento, uma mentoria. Isso é muito importante. Então a consolidação, como já disse, e termino aqui, é dizendo que a consolidação é aquele estágio no qual, além de nos adaptarmos a novas características que a nossa história vai nos oferecer, que surgirão na nossa história, nos dá também firmeza para seguirmos em frente. E é exatamente sobre isso que falaremos na nossa próxima live e última, dentro desse conceito de método 7Cs, não é? Então nós queremos aqui agradecer muito a participação, agradecer muito os compartilhamentos, agradecer pela paciência de estar conosco até nesse horário. E é claro que aqui, para quem está em Rondônia, ainda não são 11 horas da noite, não são 23 horas, mas para outros horários em outras áreas do país, como nos horários de Brasília, já estamos quase à meia-noite. Então eu quero aqui agradecer a sua participação, o seu apoio, a sua presença na live, e dizer que para mim é uma alegria poder esclarecer algumas coisas. Espero que tenha esclarecido bastante coisa aqui, e além disso oferecer, caso haja uma necessidade, um interesse de buscar um melhor conceito de si mesmo e melhores relações consigo mesmo e com o outro, a partir desse autocuidado, aplicando o método 7Cs. Me coloco aqui mais uma vez à disposição para te mentorear nisso, te treinar nisso, e a gente pode observar e ver de que maneira podemos fazer isso da forma mais fácil e mais adequada e mais eficiente e mais eficaz. Então tenha uma boa noite, que Deus possa te abençoar e que esses momentos aqui possam servir de edificação para você, servir de alerta, servir também de uma porta aberta, dizendo assim: eu posso melhorar, eu posso crescer como pessoa, eu posso me desenvolver mais como ser humano, fazendo esse treinamento, fazendo essa mentoria, que seria muito importante. Então um abraço a todos, tenham uma boa noite. E se Deus quiser, na próxima terça-feira, às 10 da noite, nós vamos falar do último passo dos 7Cs. Um abraço. Tenha uma boa noite.